Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, de Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 1. O Despertar do Cristo Interno. Pergunta: em que consiste o despertar do Cristo interno no homem? Resposta: é da lei de Deus que ninguém alcança a bonança antes de passar harmonicamente pela tempestade, demonstrando que a compreendeu, pois reconheceu que a sua sagrada função é estimular as criaturas letárgicas a despertarem os seus atributos divinos. Assim, passamos milênios e milênios no vai-vem reencarnatório para atualmente, com a Terra adentrando Aquário, começarmos a desfrutar da bonança. Alcançar a bonança é, com o nosso Cristo interno, entrar na frequência do Cristo Amor, o Criador da Terra. Sabemos que Cristo é sinônimo de amor universal. Logicamente, só pelo coração se alcança o Cristo Bonança. Façamos uma autoavaliação para saber se estamos nos evangelizando. Dentro de nossos limites, observemos se já exteriorizamos amor de maneira incondicional, para que as ondas mentais geradas pelo nosso Cristo entrem em sintonia por ressonância com o Cristo Pai. Dessa forma, com a nossa chama crística centuplicada, sintamos brotar de nosso âmago a nossa força superior, o nosso eu crístico, a fagulha de Deus que somos. A ligação entre o Cristo criatura e o Cristo Criador será sempre pelas vias internas do coração. Assim, quanto mais se ama, mais se desperta as potencialidades do Cristo na criatura humana. Verifiquemos se isso está acontecendo conosco. Sabemos que o Cristo Pai paira eternamente sobre a humanidade. Portanto, imaginar a magnificente consciência criadora da Terra já é suficiente para acionarmos a essência do Criador existente em nós. Assim, estaremos despertando de nosso inconsciente profundo mais Deus, mais vida, mais amor. Na verdade, é o nosso Cristo identificando o Cristo Criador e entrando em sintonia com Ele. Averiguemos se a nossa sensibilidade está aflorando ao consciente. Para quem pretende despertar o seu eu crístico, é importantíssimo exercitar a superconsciência, projetando-se para o novo, o desconhecido, com disposição para a aquisição de novos horizontes rumo ao infinito, pois ficar preso ao passado é negar a eternidade. Pergunta: sabemos que potencialmente somos deuses. Como trazer ao consciente essa verdade inconteste a fim de nos tornarmos mais operantes na obra de Deus? Resposta: o Cristo, Criador da Terra, é uma centelha do Supremo Artífice da vida que foi criado simples e ignorante e, por evolução, despertou em si a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Despertou a sua chama crística de maneira tão abrangente que foi capaz de reter em si as energias provindas da desintegração natural do núcleo do Sol do nosso sistema e criar a nebulosa que deu origem à Terra. Deus, que é perfeito e equânime, nos criou em essência potencialmente iguais a Ele, o Cristo, cabendo a cada individualidade regurgitar de seu âmago os divinos atributos de Deus e fazer chegar ao consciente as manifestações de seu Cristo interno. Para tal, admiremos com olhos crísticos a majestosa beleza externa da criação e, assim, estaremos acionando de nosso mundo íntimo o naco de Deus que somos. Plasmemos em nossa tela mental, com os olhos da imaginação, a beleza paradisíaca do universo estelar e nos sintamos partes não apartadas do Criador. Para aguçar os nossos ouvidos transcendentes, coloquemo-nos no centro do universo a contemplar a esplendorosa obra realizada pelos engenheiros siderais, sob a batuta do Cristo cósmico, a serviço do Criador Supremo, Deus, e ouçamos a musicalidade da criação se propagando em ondas de amor pela imensidão do espaço sideral.
indubitavelmente, com tais paisagens mentais, tornarmos-emos mais operantes na vinha do Senhor. Pergunta: dentre os 4 pilares da sociedade, por que o religioso é o que menos causa motivação íntima aos espíritos encarnados para viverem alegremente? Resposta: o milenar ranço religioso de quando adorar a Deus era temê-lo continua vivo na consciência da maioria dos espíritos terrenos, razão pela qual, para estes, tudo que se refere ao sagrado tem o peso do temor, do horror, da morte, do inferno eterno, do castigo santificado e etc. É característico em religiosos sem religiosidade a voz tumular, o olhar sem vida, o semblante carregado de angústias, a ausência de alegria quando no ofício da fé, na convivência social, na vida em família, além da falta de expressão corporal. São pessoas lânguidas, melancólicas, sem o magnetismo acionador de consciências. O pilar religioso, na era do mentalismo, não será mais tão desmotivador a ponto de inibir as pessoas de viverem alegremente e sem medo do imponderável, considerando que toda a sociedade passará a comungar com a inquestionável lei da reencarnação. Os espíritos terrenos de consciência mais cósmica, juntamente com os índigos que vêm reencarnando na Terra nesses últimos 40 anos, em especial procedentes da constelação das Pleiades, implantarão nova conduta e nova feição para os terráqueos exercitarem o religare de maneira mais alegre, festiva e empolgante. Com a nova consciência espiritual da humanidade terrena, os templos religiosos passarão a ser escolas de evangelização de almas e deixarão, paulatinamente, de ser ambientes para acolher tão somente pedintes das mais variadas necessidades materiais sob a batuta de astutos e orientadores avarentos. Esclarecidos, os que forem representar a divindade com o rótulo de religiosos não mais terão o semblante da falta de intimidade com as potestades celestiais, nem a voz da desarmonia íntima, mas sim brilho nos olhos, energia na voz e magnetismo, o que identifica as pessoas convictas de que são capazes de ser porta-vozes dos céus, atuando na terra na condição de encarnados. Pergunta: não é válido as pessoas irem a templos religiosos pedir alento para sofrimentos, dores e demais necessidades? Resposta: evidentemente que é válido, mas após o exílio de bilhões de espíritos que deixarão a Terra nesta fase de transição planetária, os que continuarem aqui serão menos ignorantes quanto às 2 leis básicas da criação, reencarnação e causa e efeito. O espírito, sabendo que infalivelmente todo efeito retorna à causa, será menos negligente diante dos ensinamentos libertadores trazidos aos terrestres pelos emissários celestes. Com isso, tais criaturas, conhecendo outras constantes universais, serão mais íntegras. As pessoas serão mais cuidadosas em suas ações e reações, evitando gerar karma negativo, mas não se permitirão a clausura com medo dos desafios naturais da vida, conforme vem acontecendo durante milênios. Pela logicidade das leis de Deus, os espíritos que permanecerem neste orbe serão mais polidos. A sociedade será formada não só por aqueles que aprenderam e apreenderam os ensinamentos dos espíritos superiores, sem necessariamente passar pelas dificuldades existenciais, como também por aqueles que assimilaram as lições disciplinadoras, passando por dores, sofrimentos e dificuldades. Em consequência, procurarão acertar mais diante dos estatutos da vida na era do mentalismo. Os espíritos passarão a compreender gradativamente que cada um, no corpo ou fora dele, é responsável por arquitetar o seu destino. Com isso, a natureza de suas rogativas aos céus adquirirá outra conotação, com novas energias, pois, se tudo evolui, as súplicas a Deus também se tornarão cada vez mais abrangentes, mais coletivas. A alma não mais pedirá objetos e sim força a energia para absorver com elegância crísticas
as reações de suas ações. Deixará de pedir para si e passará a suplicar alento para todos de sua convivência ou para a sociedade planetária. A consciência vai se dilatando com a evolução espiritual do suplicante. Quando o ser humano chega a determinado grau de compreensão quanto à perfeição das leis de Deus, agradece pela oportunidade, mesmo aquelas em forma de dificuldades que surgem para resgatar seus débitos diante da magna lei do Criador. A divindade suprema permite que os benfeitores espirituais auxiliem os menos evoluídos, mas sem arbitrar pelas mudanças, pois o livre-arbítrio é sagrado. Os benefícios são apenas uma forma de oportunizar a criatura, para que ela se motive e invista em mudança de valores. Caso não haja novas expectativas no sentido de elevar a frequência mental, o mal continuará desempenhando a sua tarefa disciplinadora. O dínamo da inspiração divina para a Terra, o Cristo Pai, é onipresente em todos os redutos do orbe. No entanto, consta na lei do Supremo Legislador: faze a tua parte, que o céu te ajudará. Por conseguinte, nosso esforço no sentido de nos evangelizarmos é a palavra de ordem, a fim de que não permaneçamos de braços cruzados, aguardando que caiam dos céus as benesses que desejamos, considerando o que consta em Gênesis 3,19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. A lei da evolução determina que sem esforço pessoal não há mérito, cabendo a cada indivíduo encontrar recursos em si para trazer ao consciente as suas potencialidades latentes. Evidentemente que os céus sempre ajudam, pois Deus é a bondade infinita, mas é necessário trazer à memória objetiva a cada instante o nosso Deus interior, a essência do Criador de que somos portadores. Quando concebermos que nosso templo é o universo, em qualquer lugar que estivermos, poderemos entrar em sintonia com o Cristo Pai e pedir alento para os nossos sofrimentos e para as necessidades de nossos semelhantes. Simultaneamente, suplicaremos aos espíritos superiores que nos esclareçam quanto à lei de ação e reação, a fim de acertarmos mais em nossas ações e atitudes e termos encarnações mais agradáveis e com o brilho do entusiasmo pela vida. Pergunta: é sabido que o despertar do Cristo interno no homem o torna mais harmonizado com as leis da vida. É possível caracterizar esse homem apenas observando a sua conduta externa na vida social? Resposta: é preferível procedermos a uma autoanálise a nos preocuparmos com a conduta de nossos semelhantes. Por enquanto, na Terra, a melhor maneira para uma autoavaliação com relação à conduta, grau de tolerância, convivência com as diferenças e, sobretudo, compreensão para com as fraquezas alheias é observar as nossas reações, uma vez que as ações podem ser divinamente elaboradas, mas nem sempre revestidas de intenções dignificantes. Cada mônada, desde a sua gênese, traz em si as forças positiva e negativa, contrárias e complementares, cabendo-lhe, após atingir por evolução o patamar nominal, arbitrar quanto à sua conduta no percurso reencarnatório da trajetória evolutiva ascensional. Uma vez que o Cristo interno é a divina essência de nossa vida, tenhamos em mente: a dilatação da percepção e da ação para identificar Deus e tornar-se mais ativo em sua obra é progressiva e eterna, o que é natural, tendo em vista que a evolução espiritual não tem ponto final. Assim como os cristos planetários, solares, constelatórios, galácticos, hemisféricos, cósmicos, etc., vão dilatando suas capacidades de sentir a suprema consciência, Deus, os cristos internos dos seres humanos seguem o mesmo princípio, que, por ser único, é universal. A cada instante, o nosso eu crístico desperta em si os divinos atributos de Deus. Embora não seja possível padronizar a conduta humana, devido aos diferentes graus de consciência que se tem do Cristo interior, percebe-se claramente que as criaturas vão tornando-se pacíficas, amorosas, mansas,
ternas, afetuosas, meigas, caridosas, altruístas, à medida que descobrem ser portadoras da essência de Deus. O tempo é um perfeito mestre. Somente será possível caracterizar uma criatura evangelizada por meio de sua conduta, quando ela estiver sozinha diante de sua consciência e do Deus onipresente. Apenas observar a ação externa em sua vida social não será suficiente, principalmente se ela fizer uso da astúcia. Pergunta: existem exercícios que podem nos auxiliar a trazer à tona a nossa chama crística divinamente acesa? Resposta: somos convictos de que a essência doutrinária do Evangelho cristão é a síntese de todas as verdades. Por conseguinte, evangelizarmos-nos é o mais crístico exercício para direcionar nossas aspirações sem possibilidade de errar o alvo. À medida que despertamos de nossa latência os atributos de Deus, tornamo-nos criaturas melhores, mais luminosas e mais cônscias de nossas responsabilidades diante da vida e do Criador da vida. Por conseguinte, projetemo-nos sempre para o futuro, idealizando as maravilhas que nos aguardam na condição de herdeiros do universo estelar. Para exercitar a nossa superconsciência, imaginemos os seres humanos, plenos de convicção quanto à onipresença de Deus, vislumbrando um futuro sobranceiro e dadivoso, em que toda a humanidade se encontre de mãos dadas, louvando o Autor da vida, agradecendo a Deus pela dádiva de ter olhos para ver a magnífica arquitetura do espaço sideral, ouvidos para ouvir a sinfonia cósmica do universo criado, boca para declamar poemas de amor ao autor do amor, Deus. As pessoas tomadas por sentimentos críticos e emocionadas devido aos eflúvios emanados dos corações afetuosos e fraternalmente entrelaçadas por elos de luz de cor rosa. Em meio a um campo de energias defluente das mentes luminescentes, plasmando panoramas de fascinante beleza, fulgurantes cores que expressem a imaculada presença dos anjos da arte, da poesia, da policromia divina. Nesses momentos de plenitude, de iluminação íntima, é o Deus criatura ampliando nossa capacidade mental para identificarmos com mais abrangência o Deus criador. Logicamente, pensar de maneira luminosa é exercitar a superconsciência, o que resulta em regurgitar da latência a nossa força superior, o nosso eu crístico, a centelha de Deus que somos. Oremos. Meu Deus, supremo artífice da vida, estou na Terra, estou na Via Láctea, estou entre 100 bilhões de galáxias, estou singrando os espaços siderais e contemplando bilhões de estrelas flutuando no cosmo. Estou extasiado, Senhor, com a magnífica beleza policrômica do universo. Sei que sou parte não apartada de Ti, meu Deus. Sei que sou luz, pois sou filho da suprema luz. Sei que sou amor, pois sou Teu filho. Sei que sou bondade, pois sou um naco de Ti. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a trazer ao meu consciente o meu Cristo interno. Ajuda-me, Pai, a tornar-me operante na Tua sagrada obra. Ajuda-me, por misericórdia, a ter condições para representar Jesus. Ajuda-me a aceitar e seguir os novos rumos a que o cristianismo me conclama. Senhor, doa-me misericórdia, uma cota extra de energia vital, pois quero contribuir com a conscientização da sociedade quanto aos novos rumos do cristianismo renovado. Quero ser porta-voz do Nazareno Mestre, levando a sua palavra aos meus semelhantes. Ilumina, Pai de infinita bondade e justiça, a minha consciência, a fim de que eu possa refletir para o mundo a imagem daquele que também é caminho, também é verdade e também é vida, o meu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Adventos crísticos. Para alcançar melhor o conteúdo ético-moral dos novos rumos do cristianismo, comecemos por harmonizar os nossos divinos sentidos, exercitando a misericórdia do ver, ouvir e falar.
com a misericórdia em ação, gradualmente o nosso Cristo interno irá despertando. É propósito de Jesus renovar o cristianismo e, devido a toda a humanidade ser cristã, independentemente dos rótulos externos das religiões, necessário é que todos nós estabeleçamos um foco, o Cristo, a ser alcançado, pois, enquanto o ser humano não tiver um ponto centralizador de suas aspirações transcendentes, continuará querendo impor os seus deuses e as suas ideias, como se no plano da relatividade existissem verdades absolutas. Uma vez que o universo é uno e uno é o seu Criador, inevitável se torna a união sem fusão de todos os povos, de forma que o ser humano se conscientize de que o Cristo Criador da Terra assambarca todos os instrutores espirituais de nosso orbe, sendo que Jesus, além de guia de nossos guias, é o governador do planeta e instrutor espiritual da humanidade. É crístico ressaltar que todos os caminhos nos conduzirão ao Cristo em sua condição de centro de convergência das aspirações da humanidade. Assim, não há necessidade de substituirmos os nossos líderes espirituais, considerando que, por se tratar de espíritos evoluídos ou ascensionados, estão todos de mãos dadas ao meigo Jesus, o grão-mestre do cristianismo. Ao concebermos o Cristo como centro de convergência para onde todos os espíritos terrenos caminham, é possível deduzir como será a vida do conjunto planetário à medida que os ensinamentos contidos em Os Novos Rumos do Cristianismo são assimilados e colocados na rotina da vida. Observando as elucidações da física newtoniana, sabemos que todos os corpos se atraem simultaneamente e, dessa forma, o universo é mantido em equilíbrio. Por ser constante e universal, a lei de atração dos corpos, levemos tais informações para os planos transcendentes, a fim de nos empenharmos com afinco em nossos exercícios de fraternidade, solidariedade e compreensão, uma vez que já temos evolução espiritual para plasmar a nossa família universal. Por ser da lei do Criador que as partes não estão apartadas do todo, e tendo em vista que Deus é uno, nada existe isolado dele. Obviamente, na gênese do espírito imortal e eterno, embora simples e ignorantes, todos são dotados de um fator crístico, e a proporção que evolui eclode-lhes do âmago a vontade progressiva de sua reversão, ou seja, seu retorno consciente ao Criador na condição sagrada de filhos pródigos. Na proposta dos adventos do Cristo Pai está intrínseca na essência espiritual de todos os homens a convivência fraternal, uma vez que ninguém conseguirá adentrar os pórticos celestes enquanto não abraçar com o calor da vida seus semelhantes no plano terrestre. Assim, na condição de seres cósmicos, estagiando na Terra, vislumbremos o universo estelar sob as batutas dos Cristos criadores de mundo, com seus movimentos elípticos, os quais só são harmônicos porque não existem disputas. Fim do capítulo 1.